Um homem está sozinho no deserto, sem água, sem comida, exausto ao ponto de pedir para morrer. Ele é um dos maiores profetas que já existiram e está completamente destruído por dentro. De repente, alguém toca no seu ombro, não com palavras de repreensão, não com um sermão, com pão quentinho e uma jarra de água. Levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. Quem fez isso foi um anjo. E essa cena, registrada em 1 Reis 19, muda completamente a imagem que a maioria de nós tem sobre o que os anjos fazem. Porque a cultura popular nos vendeu anjos com asas brancas, harpas douradas e expressões serenas. A Bíblia nos apresenta algo completamente diferente. Seres enviados por Deus com funções específicas, presentes nos momentos mais críticos da história humana, guerreando, protegendo, anunciando, sustentando, e às vezes simplesmente sentando ao lado de alguém que precisava saber que não estava sozinho. Meu nome é Alf, e hoje vamos percorrer juntos as páginas das Escrituras para entender quem são esses seres, o que eles fizeram e o que a Bíblia sugere sobre o papel deles ainda hoje. Se inscreve no canal, curte o vídeo e fica até o final, porque a última história que vou contar é a mais surpreendente de todas. 1. O anjo que parou um sacrifício. Gênesis 22. Para entender a função dos anjos, precisamos começar pelo episódio mais dramático do Antigo Testamento. Abraão está subindo o Monte Moriá com seu filho Isaque. Deus havia pedido o impensável, que ele o oferecesse em sacrifício. A lenha está cortada, o fogo está aceso, a faca está na mão de Abraão. E Isaque, ainda sem entender completamente o que está acontecendo, pergunta: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? É nesse exato momento, o momento de maior tensão, quando o braço já está levantado, que o anjo do Senhor chama Abraão pelo nome, 2 vezes. Abraão, Abraão, e diz: não estendas a tua mão sobre o rapaz. Perceba a função aqui. O anjo não veio antes para aliviar a jornada. Não apareceu no começo para dizer: fique tranquilo, vai dar tudo certo. Ele interveio no momento exato em que a intervenção era necessária, nem um segundo antes, nem um segundo depois. Os anjos na Bíblia raramente chegam cedo, eles chegam na hora certa. E essa precisão não é descuido divino, é a marca de um Deus que sabe exatamente quando agir. 2. O anjo no deserto. 1 Reis 19. Voltemos ao profeta Elias, a cena que abriu esse vídeo. Ele acabou de viver um dos maiores milagres da história de Israel, o fogo de Deus descendo sobre o Monte Carmelo, a derrota dos profetas de Baal, a chuva que encerrou 3 anos de seca. E logo depois de tudo isso, uma ameaça da rainha Jezebel é suficiente para derrubá-lo completamente. Ele foge para o deserto, senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. Já basta, Senhor, tira a minha vida. O que Deus manda? Um anjo, com comida e água, 2 vezes, sem julgamento, sem discurso motivacional, sem exigência de que Elias levantasse antes de receber o cuidado. Essa é uma das cenas mais humanamente tocantes de toda a Bíblia. O maior profeta vivo no chão, esgotado, querendo desistir, e a resposta de Deus é nutrição, descanso e presença. Aqui os anjos funcionam como instrumentos de sustento. Eles não resolvem o problema de Elias, eles o fortalecem para que ele mesmo possa caminhar até onde precisa chegar. Há uma diferença enorme entre ser carregado e ser sustentado. Deus, naquele momento, escolheu sustentar. 3. O anjo que lutou. Gênesis 32. Essa é, sem dúvida, uma das cenas mais estranhas e mais ricas de toda a narrativa bíblica. Jacó está sozinho à beira do rio Jaboque, na véspera de um encontro que ele teme acima de tudo, o reencontro com seu irmão Esaú, de quem havia roubado a bênção anos antes. E de repente, no meio da noite, alguém começa a lutar com ele. O texto é deliberadamente misterioso. E lutou com ele um homem até o romper da aurora. Esse homem, identificado depois como um ser divino, um anjo, luta com Jacó a noite toda. Não consegue vencê-lo. Então toca a articulação do seu quadril e o deixa com uma lesão permanente. E quando o dia começa a raiar, o ser pede para ser solto. Jacó responde: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o anjo abençoa. E muda o nome de Jacó para Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Aqui a função do anjo é transformação de identidade. Jacó precisava ser quebrado para ser abençoado, precisava lutar para receber um novo nome. O encontro deixou uma marca física permanente, ele saiu mancando, mas saiu transformado. Nem todo encontro com o divino é confortável. Às vezes ele vem para lutar contigo, não para te destruir, mas para revelar quem você é capaz de se tornar do outro lado da noite. 4. O exército invisível. 2 Reis 6.
O profeta Eliseu está cercado. O rei da Síria mandou um grande exército com cavalos e carros de guerra para capturá-lo. A cidade está sitiada, não há saída visível. O servo de Eliseu sai cedo pela manhã, vê o exército e entra em pânico. Ah, meu senhor, que faremos? E Eliseu responde com uma das frases mais poderosas do Antigo Testamento: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo olha em volta e não vê nada além do exército inimigo. Então Eliseu ora: Senhor, abre os seus olhos para que veja. E os olhos do servo são abertos. O que ele vê? O monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um exército celestial, invisível até aquele momento, posicionado e pronto. Essa cena levanta uma das perguntas mais instigantes sobre os anjos: se eles estavam lá antes da oração de Eliseu. E estavam, porque a oração foi para abrir os olhos do servo, não para convocar o exército. Então o que mudou? Não a realidade, a percepção. Os anjos, como exército de proteção, não dependem da nossa capacidade de vê-los. Eles estão posicionados independentemente da nossa consciência disso. A oração, nessa história, não chama o exército. Ela abre os olhos para o que já estava lá. 5. O anjo que anunciou. Lucas 1. Gabriel é o único anjo que aparece identificado pelo nome tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Daniel, ele aparece para explicar visões. Em Lucas, ele aparece 2 vezes com anúncios que mudam a história do mundo. Primeiro, ao sacerdote Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista. Zacarias duvida, afinal, ele e sua esposa já são velhos. E Gabriel responde com uma firmeza que impressiona: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Como se dissesse: eu não trouxe essa mensagem por conta própria. Eu vim diretamente da presença de Deus. Isso não está em discussão. Depois, a Maria, o anúncio mais importante da história humana. E perceba como Gabriel faz isso, não com poder intimidador, mas com a saudação: Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Com honra, com cuidado, reconhecendo quem ela é antes de dizer o que ela vai fazer. Maria pergunta como isso seria possível. Ela não é repreendida pela pergunta. Diferente de Zacarias, que duvidou da promessa, ela pergunta sobre o processo. E Gabriel responde com clareza e paciência. Aqui os anjos funcionam como mensageiros de revelação. Eles não vêm apenas com informação. Vêm com a autoridade de quem esteve na presença de Deus e carrega a palavra dele com fidelidade absoluta. 6. O anjo na prisão. Atos 12. Pedro está preso. Herodes acabou de executar Tiago, irmão de João. E agora planeja fazer o mesmo com Pedro depois da Páscoa. Pedro está acorrentado entre 2 soldados, com mais guardas na porta. A situação humana não tem saída. A igreja está orando fervorosamente, diz o texto. E na noite anterior à execução planejada, um anjo aparece na cela. Uma luz brilha. O anjo bate no lado de Pedro e o acorda. Levanta-te depressa. As correntes caem dos pulsos. Cinge-te e calça as tuas sandálias. Pedro obedece, ainda achando que está sonhando. Lança a tua capa e segue-me. Eles passam pela primeira guarda, pela segunda. O portão de ferro da cidade se abre sozinho. E quando saem para a rua, o anjo desaparece. Pedro então cai em si. O texto usa exatamente essa expressão e diz: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. A função aqui é libertação direta. E existe um detalhe que não pode passar despercebido. Quando Pedro chega à casa onde a igreja estava orando e bate na porta, eles não acreditam. A menina que foi atender fica tão surpresa que corre de volta sem abrir a porta. E os outros dizem: é o seu anjo. Eles estavam orando pela libertação de Pedro e ficaram surpresos quando aconteceu. Uma lição silenciosa e poderosa sobre a diferença entre orar esperando e orar crer. 7. O anjo em Getsêmani. Lucas 22. Esta é a história que prometi que seria a mais surpreendente. E ela é surpreendente não pelo espetáculo, mas pelo contexto. Jesus está no jardim de Getsêmani, a noite antes da crucificação. Ele se afasta dos discípulos, cai de joelhos e ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. E a sua transpiração tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam até ao chão. É nesse momento, o momento de maior angústia do Filho de Deus encarnado, que Lucas registra. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Pense nisso. O Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, aquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas, recebeu o ministério de conforto de um anjo. Um ser criado por ele ministrou a ele. Isso não diminui quem Jesus é. Revela o que a encarnação realmente significa. Ele se fez completamente humano, tão humano que precisou de sustento na hora mais difícil. E o Pai, em sua sabedoria, enviou um anjo.
E aqui está o que isso tem a ver com você. Se o próprio Jesus, no momento de maior pressão de toda a história, recebeu o ministério de um anjo enviado pelo Pai, o que nos faz pensar que passamos pelos nossos Getsêmanes completamente sozinhos. 7 histórias. 7 funções diferentes. Um anjo que interrompe no momento certo. Um que sustenta o esgotado. Um que transforma através da luta. Um exército que protege sem ser visto. Um mensageiro que honra antes de anunciar. Um libertador que abre correntes. E um consolador que ministra ao próprio Filho de Deus. A Bíblia não apresenta os anjos como figuras decorativas de cartão de Natal. Apresenta seres criados por Deus, com propósito específico, enviados nos momentos em que a intervenção divina se faz necessária, visível ou invisivelmente. Hebreus 1.14 faz uma pergunta retórica que resume tudo. Porventura não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação? A frase de hoje nos comentários é: enviado de Deus. Qual dessas 7 histórias tocou mais fundo em você e por quê? Me conta aqui embaixo. Vou ler cada resposta. Os mais reflexivos ganham coração, porque essa conversa merece continuar. Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes a pessoa não precisa de conselho, precisa saber que não está sozinha. Até o próximo vídeo. Que o Senhor dos Exércitos guarde o seu caminho.